agradecer e ao mesmo tempo dar os parabéns a todos vocês pela presença e pela participação no projeto no Sobral no Enem, #Sobral no Enem. Coloque lá essa hashtag lá nas redes sociais. Queria parabenizar aqui a toda a equipe da Escola de Formação, da SFAPES, na pessoa da professora Valdísia, do professor Franzé. Professor Franzé é durão, assim, cheio de regra, mas ele tem um coração muito grande, viu? Vocês vão ver como vão gostar cada vez mais dele no passeio e no desenvolvimento do projeto. Professora Mazé, Cléa, Felipe, enfim, toda a equipe AN, não vou citar todos, mas toda a equipe da logística, de alimentação, todos os professores, todos os coordenadores. Eu queria dizer que é com muita alegria assim, que a Prefeitura Municipal de Sobral, através da Escola de Formação, através da Secretaria de Educação, desenvolve de maneira inédita, é a primeira vez que o município de Sobral desenvolve e pensa uma ação destinada à qualificação e à preparação dos estudantes da rede pública estadual, ou até mesmo egressos, para o Enem. É uma missão longa, difícil, que vai exigir de vocês esse esforço e essa dedicação de estarem aqui no sábado, no domingo, de fazerem simulados, de estarem durante a semana na aula da escola para aqueles que ainda são estudantes, ou para aqueles que já são trabalhadores, que já terminaram o ensino médio, estarem estudando em casa também, mas esse é um esforço que vale a pena. O ingresso no ensino superior, o ingresso em curso de graduação, seja numa instituição pública ou privada, seja naquele curso que você almeja muito, com as áreas mais tradicionais, de direito, de medicina, de engenharia, ou até mesmo uma outra área que você não conhece ainda, mas que você quer tentar, quer experimentar, é um divisor de águas na vida de qualquer jovem. Eu mesmo tive a oportunidade de viver isso. Fui estudante de ensino médio, com vocês também, ingressei na universidade pública, acabei fazendo a minha vida inteira profissional lá, fiz graduação, mestrado, doutorado, etc. E foi um grande divisor de águas entrar na universidade, poder fazer um curso de graduação. Então, desejo muita dedicação, muita força, muita resiliência, resistência e dedicação. Se Deus quiser, se tudo correr bem, todos vocês estarão daqui a 5 meses já como estudantes de graduação em uma universidade. Viu? Bom trabalho e sucesso a todos. Que Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, secretário. Bem, sem mais delongas, nosso professor Augusto, professor de Física, vai continuar com os trabalhos agora. Tá bom, gente? Boa sorte, até amanhã. Bom, meus queridos, um bom dia. Antes de mais nada, meus sinceros parabéns. Vocês já são vencedores. E bem sabe que é aquele dia que a gente às vezes deixa, né, para tirar aquele cochilinho, mais ou menos umas 2 da tarde. Vocês já levantaram cedinho aqui para estar nesse estival, para anotando conteúdo. Isso já é fantástico. Com certeza, vocês terão uma aprovação brilhante. Gente, nós vamos trabalhar hoje com a parte de fenômenos elétricos e magnéticos, dando ênfase na parte que é mais cobrada nas questões do Enem, a respeito de energia e potência. A gente vai trabalhar um pouquinho as competências e atividades. Nosso material está na página 93. Então, por favor, se você começar a partir da página 93, a gente vai estar trabalhando esse material. Bom, vamos lá. A gente vai começar com a ideia da partezinha de eletricidade. A gente vai começar com a parte de eletricidade e a gente vai estudar exatamente a ideia de eletrodinâmica. Nome elétrico, cargas elétricas, dinâmica, movimento. Então, a eletrodinâmica, ela simplesmente vai estudar o movimento das cargas elétricas. Então, parte da matéria que a gente vai ver hoje, movimento de cargas elétricas, as causas e consequências desse movimento. Na eletrodinâmica, como já está te falando aí, os portadores de carga que vão interessar principalmente na gente são exatamente os elétrons. Você quer ver aí na química,
composição do ar. As duas partes principais formadoras do ar: núcleo e eletrosfera. Show. No núcleo, a gente vai ter prótons e nêutrons que a nível elétrico a gente não vai ter acesso. Então, eu só consigo mexer no núcleo com reações nucleares, não estudar na eletricidade. Na eletricidade, todo o processo se dá em função da eletrosfera, na transferência de elétrons. E quando eu tenho materiais que deixam os elétrons serem transferidos com facilidade, eu falo para você que esses materiais são condutores. Exemplo, os metais. Na hora que você tiver um corpo qualquer com excesso de carga e o metal interferir, você vai ter transferência de cargas espontânea. Quando o material não deixa essa carga elétrica passar com facilidade, eu vou dizer para você que a gente tem isolante, como é o caso da madeira. Agora, não existe nenhum material 100% isolante. Todo e qualquer material tem um limite no qual ele deixa de ser condutor. Então, há um limite no qual o material permite que você tenha corrente elétrica que não passa. Um determinado valor de vida, essa corrente começa a passar. Na hora que você tem um material e ele deixa de passar a corrente, primeiro com os dois lados, na hora que ele permite a corrente passar, a gente fala que a rigidez dielétrica desse material foi quebrada. Na hora que a gente tem um material e ele deixa passar a corrente elétrica, nós dizemos que a rigidez dielétrica desse material foi quebrada. Então, toda vida que você pegar algum exercício e aparecer a palavra rigidez dielétrica, é o poder do isolamento. Quanto maior essa rigidez, mais isolante é o material. Na hora que essa rigidez é quebrada, você passa esse material a conduzir a corrente. Então não existe isolante perfeito. Na hora que nós temos os metais, esses metais eles são ricos em elétrons livres na camada de valência. Só que esses elétrons eles estão em movimento caótico, movimento aleatório. Cada elétron está se movendo do jeito que quer. E isso não tem nenhuma utilidade prática para a gente. A utilidade prática acontece na hora que eu consigo ordenar o movimento desses elétrons. Então, na hora que eu consigo ordenar esse movimento de elétrons, eu digo para você que eu vou ter a corrente elétrica. Então, qual é a definição de corrente que a gente tem? Corrente é o movimento ordenado dos portadores de carga elétrica. Para que eu tenha esse movimento ordenado, eu preciso gerar uma diferença de potencial. Eu preciso ter um ponto maior e um menor potencial. Elétron tem sinal negativo. E cada mesmo sinal se repete. Então os elétrons, eles tendem a se repelir do lado negativo e serem atraídos do lado de maior potencial, que eu vou chamar do lado positivo. Então sempre os elétrons vêm do menor para o maior potencial. A esse movimento ordenado de portadores eu vou chamar que é carga. Só que quando a corrente elétrica foi descoberta, não se sabia do sinal, não se sabia da existência do elétron. Então se acreditava que os portadores de carga eram positivos. E isso ficou enraizado há muito tempo com a gente. Até hoje, se eu perguntar para você, qual é o lado da tomada, qual é o polo da tomada que dá choque? Você vai dizer que é positivo. Mas aí, a corrente elétrica não é elétrica? Qual é a carga do elétrico? Como é que o positivo dá choque? Se quem dá choque é a corrente. Quem dá choque é o polo negativo. É o que tem os elétrons. Mas no cotidiano, no popular, a gente fala que é positivo, isso foi enraizado. Então, até hoje, a gente tem ideia de sentido da corrente como se fosse portador de carga positiva. É o que a gente vai chamar de corrente convencional. Então, a corrente elétrica real, carga negativa repele carga negativa e vai para o lado de maior potencial.
no dia a dia, no Enem, na UVA, nos vestibulares normais que a gente vai trabalhar, qualquer exercício de livro que a gente pegue, nós vamos adotar o sentido convencional, como se os portadores de carga fossem positivos. Então a corrente sempre vai ser orientada do maior para o menor potencial. Apenas uma convenção. Se for uma questão de cálculo, eu vou usar a parte convencional. Se for uma questão teórica, eu respondo pelo sentido real. Então eu tenho uma tomada. Qual é o ponto da tomada que dá choque? É o negativo, que está com excesso de elétrons. Então quem dá choque é a corrente. A corrente é tomada pelo movimento de elétrons, portanto tem carga negativa. Se eu tenho corrente, eu vou precisar mensurar o valor dessa corrente. Eu vou precisar medir essa quantidade de corrente. Então a gente vai dizer que a corrente elétrica, vou simbolizar por I, vai ser o módulo da quantidade de carga pelo tempo. Professor, eu não posso chamar a corrente de C. Até pode, mas C a gente já usa para calor específico, a gente já usa para capacitância, a gente já usa para capacidade térmica, e valeu para já usar vários ciclos da física. O E já é carga elementar, o E já é campo elétrico, o E já é energia. Então, acaba que a gente vai colocar o valor por I. Agora, tem um detalhezinho que eu quero que você tome cuidado. Vários anos que eu estou ensinando, e o pessoal sempre acha que esse I é de intensidade. Aí eu vejo muito aquela pergunta: professor, qual é o valor da intensidade? Intensidade de quê? Intensidade, galera, significa valor. Então calcule a intensidade, calcule o valor. Valor de quê? Então esse I aí não é de intensidade. Esse I é da corrente elétrica, no movimento de portadores de carga, e foi escolhido a termo I exatamente porque os dois primeiros nomes, do C e do E, já tem cada um pelo menos 3 símbolos que são de 3 grandezas que são utilizados no mesmo símbolo. Então o I não é de intensidade, o I é corrente elétrica. Intensidade na física quer dizer valor. Eu posso ter intensidade da corrente, eu posso ter intensidade do potencial, eu posso ter intensidade do campo, eu posso ter intensidade da resistência, eu posso ter qualquer intensidade. Então, o termo intensidade não significa corrente elétrica. Ó, se a corrente é a carga transferida pelo tempo, quem é essa carga? Eu não consigo transferir meio elétrico. Eu só consigo transferir uma quantidade inteira de elétrons. Por isso que a gente fala que a carga elétrica é uma grandeza quantizada. Ela só é transferida em quantidades inteiras. Essas quantidades são múltiplos do elétron. Um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, sucessivamente. Então, cada elétron eu vou simbolizar pelo Ezinho, e esse Ezinho ele vai ter um valor que vale 1,16 vezes 10 a menos 1,6, perdão, vezes 10 a menos 19 pouco. O N é o número de elétrons ganhos ou perdidos. Então a corrente é a carga, essa carga é o número de elétrons vezes a carga elementar. Quando você estiver trabalhando com corrente elétrica, obrigatoriamente o tempo tem que ser utilizado em segundos. Então, questão passou em minutos, questão passou em horas, foi corrente elétrica, rigorosamente transforma o tempo para segundos. Um pouquinho adiante. Na hora que você tem íons, você vai ter portadores de carga positivos e negativos. Os portadores positivos vão ser atraídos pelo lado negativo, os portadores negativos pelo lado positivo. Olha, a corrente elétrica é um movimento ordenado de portadores de carga e não um movimento ordenado só de elétrons. Então, caso eu tenha uma corrente iônica, eu vou ter que somar a carga positiva e a carga negativa. Então, por exemplo, coloquei sal de cozinha NaCl na água e eletrizei essa água. Você vai ter movimento dos cátions e dos ânions. Então eu vou somar carga do sódio, carga do cloro em módulo e fazer o total. Agora, para cá. E se eu tiver sistema que tenha mesmo sinal,
Dá um exemplo. A gente vai ter uma questão mais à frente, a gente vai falar da bomba de sódio e potássio. Então, vamos supor, há uma troca de carga entre o sódio e o potássio. Suponha que 5 moléculas de sódio saem e 5 de potássio entram. Qual foi a quantidade de carga? 0. Sódio, com a mínimo A, mais 1. Potássio também mais 1. Se saíram 5 e entraram 5, o total o que é que mudou? Nada. Então, se for o mesmo sinal, eu faço subtrair. Se for carga positiva e negativa, é que eu vou somar. Tudo bem? Vou já dar um exemplo daqui a pouco para a gente fixar essa informação que eu estou dando. Caso a questão forneça para você um gráfico da corrente em função do tempo, você vai calcular a área e você vai dizer que a quantidade de carga é a própria área ali. Olha, se eu pego essa área e depois divido pelo tempo, eu vou ter a questão de corrente. Então, foi uma questão de gráfico, corrente em função do tempo, você vai calcular para a gente a área. Agora, cuidado que você vai ter. Pode acontecer, na hora que a questão estiver o gráfico, corrente em função do tempo, ele usa prefixos gregos desse gráfico. Por exemplo, em vez de dar corrente em ampere, ele pode te dar corrente em miliampere. Ao invés de te dar o tempo em segundos, ele pode dar em microsegundos. Aí eu vou ter que pegar esses prefixos gregos e substituir nas contas. Quais são os principais prefixos gregos que a gente vai ter? O mil, que eu usei ali, é um N minúsculo e vale 10 a menos 3 amperes. Micro é a letra grega mia, que ele usa em tabela maior, e vale 10 a menos 6. Vou tirar uma ampere que pode ser para dentro também. Pode ser que apareça o nano. É o N, que vale 10 a menos 9. E os positivos? Quilo, vai ser o K, que vale 10 a terceira. Mega é um M maiúsculo, a gente vai usar muito, megawatts, por exemplo, termos de potência, vai ser 10 a sexta. E o giga, que vale 10 a 9. Então, esses prefixozinhos, você vai ter que tentar memorizar, por favor. Vamos só relembrar aqui. Mil, M, 10 a menos 3. Micro, letra grega mica, aquele com a perninha maior, 10 a menos 6. Nano, 10 a menos 9. E os positivos que a gente vai trabalhar: quilo, 10 a terceira. Mega, 10 a sexta. E giga, 10 a 9. Esses prefixos eu vou precisar que você conheça-os para mim. A corrente elétrica, ela nunca pode ser criada do nada ou destruída. A corrente é uma transferência de elétrons que a gente tem de um ponto a outro. Então, a quantidade de corrente que chega no fio, necessariamente ela tem que sair da outra extremidade. Então, eu tenho um sistema, por exemplo, de várias lâmpadas em série. Então, 5 amperes de corrente. Vai acender as lâmpadas. A energia vai diminuindo, mas a corrente que sai no final do fio continua sendo 5 amperes. Então, a corrente ela não pode ficar retida. Toda a corrente que entra no sistema sai. Então, vai ter o que a gente chama aqui de leitos nossos. Suponha que entrasse essa corrente 1 fosse de 5 amperes.
A corrente 2 vai ser de 2 amperes. Ora, 5 menos 2, minha corrente 3 teria que ser o quê? 3 amperes. A soma das correntes que chegam no sistema, obrigatoriamente tem que ser igual à soma das correntes que saem. Então a corrente não é destruída no meio do caminho. Ela perde energia, ela perde força, mas ela continua o movimento dela. De acordo com a forma que eu tenho a corrente, eu posso classificar a corrente de 3 formas. Pilhas e baterias, elas mantêm uma diferença de potencial constante. De tal modo que a corrente ela vai obedecer um gráfico linear. Eu vou dizer que essa corrente é contínua. Sempre eu vou ter um polo de maior e sempre um de menor potencial constante. Na hora que eu tenho marca-passo, que é o que você tem na porta, ou pisca de água de Natal, pisca de carro, o elemento funciona e para de funcionar, fica oscilante. Então eu vou te dizer que eu tenho uma corrente pulsante. E na nossa rede elétrica, a nossa corrente é alternada. O que é isso? Pessoal, nossa energia vem lá da Bahia de Paulo Afonso. Você já imaginou se a gente ligasse o interruptor, o elétron viesse lá da Bahia, percorresse toda a fiação, iluminasse aqui Sobral e depois retornasse para lá? Quanto tempo que ia levar? E hoje? Então, essa história do elétron percorrer o circuito inteiro é uma corrente contínua, que eu só uso para pequenos dispositivos. A nossa corrente, você tem um aumento de potencial na sequência de diminuição. Então, eu aumento o potencial, eu vou ter os elétrons se movendo. Então, o elétron simplesmente move pequenas distâncias. Ele tem uma pequena redução, aproxima de outro elétron, repele e volta. Aquela aproximação faz com que os elétrons trabalhem com uma onda. Simultaneamente, todos os elétrons vão ter que oscilando. E aí você tem a energia sendo transferida quase instantaneamente. O elétron se desloca pouquíssimo, só o mínimo de fazer uma oscilação. Isso já é bastante para que você tenha essa transferência. A nossa rede elétrica, essa oscilação se dá 60 vezes por segundo. Por isso que a gente fala que é 60 Hz. A corrente elétrica ela tem 5 efeitos principais. O primeiro efeito é o efeito térmico ou Joule. Toda corrente elétrica produz aquecimento. Aqui você tem um exemplo de um metal sendo fundido através da corrente elétrica. Pega solda, por exemplo. Então, é impossível que eu tenha um dispositivo elétrico que ele não aqueça. Algumas vezes eu quero que esse aquecimento seja proposital. Né? Pega de pomar, uma chapinha, um secador de cabelo, eu quero que aqueça de propósito. Outras vezes eu não quero que esse aquecimento seja proposital. Por exemplo, o celular. Eu creio que te incomoda quando ele aquece. Mas quanto maior a corrente, mais ele aquece. Talvez algum de vocês já tenham feito a besteira de usar o celular enquanto ele está carregando. Quase todo mundo, né? A intensidade da corrente aumenta. Se aumenta a corrente, o que acontece com o teu aparelho? Aquece. E a vida útil da tua bateria? Esquenta. Porque ele está aquecendo. Mas você não quer que ele aqueça. Por que ele aquece? Porque ele está produzindo corrente, está corrente passando através do circuito. Então, quanto mais corrente tem, mais calor eu vou ter. Segundo efeito que a gente vai lembrar é o efeito químico. A corrente elétrica, ela produz oxidação. Então, eu quero fazer deposição de metais, cobreamento, nivelamento, banho a ouro de joias. Eu uso metais para provocar deposição de outro metal. Segundo, efeito luminoso. Toda a vida que a corrente elétrica, na verdade, terceiro efeito, toda a vida que a corrente elétrica passa por um gás rarefeito, ela faz esse gás brilhar. É o exemplo que a gente tem de raios, relâmpagos ou a lâmpada fluorescente que a gente tem na sala. O próximo efeito que eu quero te lembrar é o efeito magnético. Toda corrente elétrica, ela produz um campo magnético ao redor dela. É o princípio de funcionamento do medidor de luz que você tem na sua casa. Efeito fisiológico é o choque. E aí você tem alguns detalhezinhos, a imagem que não está muito clara, mas no final pegar você tem essa tabelinha. Só tenho que memorizar? Não. Isso vai ser fornecido para você na hora de uma prova. Então, quais são aquelas sensações que eu tenho? Linear-dor, a parte do que eu chamo de tantatização. Alguém já ouviu falar de tomar um choque e ficar preso no aparelho? O aparelho prende ninguém. Algum
Augusto, mas tem gente, ou eu mesmo já fiquei preso. Na verdade, você que contrai os músculos e não conseguiu se soltar. Então, um dos efeitos da corrente elétrica fisiológica é a contração. Você contrai, você segura o aparelho e você não se solta dele. O aparelho em si não mudou. E quando eu quero usar a corrente para provocar aquecimento de propósito, eu vou usar resistores. Então, resistores são dispositivos que eu uso para produzir aquecimento. Se eu tenho um resistor variável, eu posso aumentar ou diminuir a intensidade dele, ele é representado por essa setinha. Exemplo, se você quer aumentar o brilho da tela do seu celular, que o comandinho que você faz, você está mexendo com o resultado. Quando você diminui a resistência, mais corrente passa e o brilho fica maior. Você quer diminuir o brilho da tela do seu celular, você aumenta a resistência. Quanto maior a resistência, menos corrente passa, menos brilho você vai ter. E quem estudou a corrente elétrica foi o alemão Ohm, e ele percebeu duas coisinhas. Primeiro, a corrente elétrica, ela odeia resistência. Quanto maior a resistência, menor vai ser a corrente que eu vou ter. Então, a primeira lei diz que resistência é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à corrente. E quando a gente está estudando os elementos que tem corrente elétrica, a gente constrói o gráfico, esse gráfico pode ser uma reta ou uma curva, uma parábola. Na hora que eu tenho uma reta, esse material tem resistência constante. Eu vou chamá-lo de resistor ômico. Na hora que esse gráfico é curvilíneo, a resistência é variável e eu digo que esse material é um resistor não ômico. A segunda lei de Ohm, ela fala que é o seguinte: a resistência ela depende do tipo de material, o tipo de material é essa letra grega que eu chamo de ρ, do comprimento e da área. E aqui eu vou precisar um pouquinho da sua ajuda, por favor. Se você pegar o seu material na página 96, segunda coluna, logo em cima, sai o trecho, mas por alguma falhazinha não apareceu a fórmula da segunda lei. Então, por favor, eu queria que você notasse para mim. Resistência é ρ, L sobre A segunda lei de Ohm. Então, por favor, página 96, na segunda coluna, você vai acrescentar para mim essa equaçãozinha. Tranquilo. Bom, é a resistência elétrica, o grau de dificuldade da passagem de corrente. Essa letrinha grega aí, ρ, ele representa a resistividade, é o grau de dificuldade que o material oferece à passagem na corrente. Dá uma olhadinha nesse desenho que a gente tem embaixo aí. A ideia vai ser o seguinte: eu vou mexer aqui um pouquinho. Se eu colocar um material com muita impureza, olha que o número de pontinhos pretos aumentou. Aumentei o número de impurezas, eu aumentei a resistividade. Eu aumentei a resistência. Quanto mais impuro for o material, mais difícil para a corrente elétrica passar. Então, qual seria o material ideal para a gente usar? Era aquele que tivesse a menor resistividade possível. Ia ter uma resistência pequenininha. Augusto, qual seria esse material que praticamente não teria impureza? Mais novos. Qual seria o melhor material que a gente tinha para fazer a fiação elétrica? Ouro. Agora você já imaginou toda a fiação elétrica feita de ouro? Por razões econômicas, não dá, né? Feito de cobre, já tem gente que se arrisca a tirar cobre e vender. Imagina se você tivesse uma fiação feita de ouro. Então, é lógico. Mas seria o melhor material para você trabalhar. Segunda coisa aqui: comprimento do fio. Quanto maior o fio, mais o elétron vai ter espaço para passar lá dentro. Então, mais difícil vai ser ter que passar.
maior a resistência. Observa que as grandezas que estão em cima, R, Rho e L, são diretamente proporcionais. A minha resistência, ela aumenta com a dificuldade do material, com o grau de impureza. A minha resistência diminui com o comprimento e aumenta com o comprimento. E o que está embaixo é inversamente proporcional. Quanto maior a área, menor a resistência que eu vou ter. Quanto mais curtinho for o fio, mais fininho, maior a resistência. Galera, compara o fio do carregador do teu celular com o fio de uma geladeira, por exemplo, ou do micro-ondas. Bem fininho, né? O carregador, você precisa de pouca corrente, então o fio é fininho. Mas com geladeira ou micro-ondas, precisa de grande corrente. Então você tem que dar um fio mais largo, uma bitola maior, uma área maior para ele passar mais corrente. Então a resistência é diretamente proporcional a quem está em cima e inversamente proporcional a quem está embaixo. Ora, se a resistência depende do comprimento, essa resistência aumenta com a temperatura. Na hora que eu aqueço o fio, as moléculas aumentam a agitação e esse fio fica maior. Quando ele fica maior, a resistência elétrica aumenta. Então, maior temperatura, maior resistência. Menor temperatura, menor resistência. Quanto mais frio tiver, menos agitação eu vou ter, menor o comprimento, a resistência se torna menor. E agora, a partezinha mais sobrada. Pessoal, eu sei que você tem N matérias para estudar. Você é bombardeado de informações que às vezes não procura. Você não sabe quando você... Daqui a 5 meses, quando você estiver na universidade, você não sabe o que é que vai fazer com tanto material que você já acumulou. Né? De formação, entender, você não sabe se faz uma fogueira, se joga fora, enfim. Mas você tem uma rua de materiais que você acumula. Mas uma informação que eu queria que você arranjasse um espaçozinho e tentasse memorizar, esse slide aqui que você tem no material de potência e energia. Hoje, eu tenho que anotar no meu material, tem página 97. Essas equaçõezinhas que você tem da página 97, elas são extremamente cobradas. Se você fizer um levantamento de 99 até 2016, os Enem que tiveram, 90% das questões de eletricidade estão envolvendo isso aqui. Então, é essencial que você lembre disso. Bom, primeira coisa que você vai lembrar é a ideia de valores nominais. Quando eu dou valor de W quer dizer watt, que é a unidade de potência. Quando eu falo V, é volt, é a tensão elétrica, é a dDP. W é o P, potência. Volt é o a diferença de potencial a tensão. A figura que você tem aí, eu estou te colocando uma lâmpada de 60 watts e um chuveiro de 6.800 watts. Se viesse uma questão do seguinte: qual é a mínima espessura do fio que eu devo usar para construir a instalação da casa? Mínima espessura do fio. Eu vou dimensionar para a máxima potência. Ora, se eu quero o menor sistema que eu vou utilizar, eu parto do princípio que eu estaria tornando o banho de luz acesa. Então eu ia somar a potência do chuveiro mais a potência da lâmpada para ver quanto é que ele ia precisar. Então, cuidado nesse detalhe aqui com o elemento conflitante. Quando ele te pede o mínimo, ele quer que você use os máximos valores para a conta. Então, qual é a mínima bitola do fio? A mínima espessura do fio? É aquela que vai suportar a corrente máxima que eu vou precisar. E qual é a corrente máxima? É a maior potência que eu vou ter. Então, toda a vida que a questão pedir para você calcular o mínimo de potência, ele, na verdade, quer que você use quem? Os máximos valores. Tudo bem? Muito bem. Potência é a rapidez com que um trabalho é feito. E trabalho precisa de energia. Então, potência é a energia dividida pelo tempo. Na hora que eu vou usar essa potência, eu vou ficar atento ao que a questão está me pedindo. Se a questão
estiver falando para mim em watt, no W como unidade de potência, o watt é joule por segundo. Então, se eu estiver trabalhando com watt, eu devo obrigatoriamente trabalhar com tempo em segundos. Se a questão me der essa potência em watt hora, W vezes H, aí tem que especificamente vir já na questão H. Aí eu vou trabalhar com tempo em hora. E aí vai dar a unidade de energia. Se eu estou com tempo em segundos, minha unidade é joule. Se eu estou com tempo em hora, minha unidade é quilowatt-hora. Quilo representa 1000, uma hora 3.600 segundos. Então, quilowatt-hora é 3.600.000 joules. Se eu substituo a forma de energia, a forma de trabalho, eu chego na relaçãozinha de potência, é a tensão vezes a corrente. Essa fórmula do π, potência U vezes I, eu chamo ela de potência total. Qualquer uma das formas de potência pode ser usada para resistor, depende dos dados, você pode usar qualquer uma delas. Mas em termos de nomenclatura, essa é a total. Quando eu substituir o R vezes I, eu vou chegar na potência RI ao quadrado. Isso aqui eu chamo de potência dissipada. E U ao quadrado sobre R, eu tenho a minha potência útil. Só termos de nomenclatura. E vem a ideia agora de chover. Galerinha, todas as vezes que eu vou resolver uma questão pensando em algum aparelho que eu ligo em casa, um aparelho doméstico, aparelhos domésticos são ligados em paralelo. Em paralelo, todo mundo tem a mesma TV, todo mundo tem o mesmo U. Então, se eu vou fazer uma comparação de alguma coisa que eu uso em casa, eu tenho que usar o padrão do U constante. E aí, quando eu tenho um chuveiro clássico de 3 posições, a resistência dele ampliada é cerca desse exemplo que você está tendo aí. Muito bem. Corrente elétrica odeia resistência. Quem produz o calor no sistema não é a resistência. Quem produz o calor é a corrente elétrica. Agora, em que ponto é que a corrente elétrica dissipa mais calor? Quando ela encontra a resistência. O que é que acontece se você esfregar as suas mãos? Corte. Vai aquecer. O atrito gera calor. Imagina que nós somos elétricos e todos nós vamos sair ao mesmo tempo por uma única porta de auditório. A gente vai abrir só uma metade da porta e a gente vai sair com uma balança na porta. Tem alguma condição da gente sair sem esparrar o outro? Se todo mundo quiser sair ao mesmo tempo? Não, impossível. Esse esparro, esse atrito vai gerar calor. Mas quem gerou calor foi a porta? Não, foi o nosso contato. Então, quando você tem a resistência em si, a resistência em si não gera nada. Agora, quando os elétrons começam a circular, em que ponto o fio é que os elétrons arrastam mais, onde eu tenho mais atrito, aonde eu tenho uma resistência, então eu vou ter a produção de calor. Mas quem produz esse calor é a corrente. Então, vem cá. Se eu quero tomar banho com água bem quente, eu vou usar a menor resistência. Porque quanto menor a resistência, maior a potência que eu vou ter, maior a quantidade de corrente que vai passar, mais quente vai ficar a minha água, o chuveiro. Se eu quero tomar banho com água menos quente, eu boto a resistência grandona. Quanto maior a resistência, menor a potência dissipada, menor a corrente. Então, todas as vezes que você for fazer uma comparação de instalação doméstica, lembra dessa formazinha, U ao quadrado sobre R. Então, maior potência é quem tiver menor resistência. E eu vou te pedir para a gente começar a trabalhar com as questões agora. Primeira questãozinha aqui, a gente vai trabalhar com a atividade 5. Então, localiza o foco. Página 98. Vamos começar com os exercícios. O nosso primeiro exercício é a habilidade 5, que é de somar circuitos ou dispositivos elétricos no cotidiano. Tem que pensar. Primeira coisa que eu vou te pedir agora, presta atenção, por favor, diga que tem muitos anos de experiência que a gente fala. Use a lógica, use o conceito. Isso não é chute, é conhecimento prático.
questão do Enem, você vai ver, você não sei como é que se pega a eletricidade, se focar, você vai conseguir achar a resposta. E a segunda coisa, todas as vezes que você olha a questão pela primeira vez, você está olhando livre de elementos distratores. Você está usando a questão, está lendo a questão com a mente limpa. 90% dos casos você vai ter a resposta correta. Mas se você for inseguro ou insegura e voltar a ler a questão, o teu subconsciente já está dizendo que aquela resposta que você marcou não vai nascer, senão você vai olhar de novo. Você tiver certeza, você passar para outra. Aí quando você vai olhar a questão de novo, o teu subconsciente já vai dizer, não, preste atenção em alguma coisa que aquilo ali não vale não. Aí quem é que vai te chamar a atenção? Vai lembrar do distrator. Quantos aqui na hora de uma prova já marcaram a resposta correta, depois voltaram para a questão, marcaram a correta e não estava errada? Uma coisa que acontece no Enem. Então, achou a resposta, pula para frente. É sério. A prova do Enem, ela vem com elementos distratores. É diferente da prova do colégio, você não precisa saber se você sabe ou não sabe. A prova do Enem quer testar um pouco mais. A prova do Enem, prova do vestibular de uma maneira geral. E aí, quando você volta de novo para a questão, quem acaba te chamando a atenção é o elemento distrator e não é a resposta correta. Mas vamos para isso aqui. O material que conduz melhor a eletricidade é a resposta mental. Show. Então vamos lá. O ar devido à facilidade de propagar o relâmpago. Aí. O ar só joga relâmpago quando a rigidez elétrica é quebrada. Plástico porque deriva do petróleo. Plástico é isolante. Madeira porque as árvores atraem raio de tempestade. Aí. Material nenhum atrai raio. Augusto, peraí, para-raio não atrai raio? Não. Negativo. O que é que acontece? A descarga elétrica, ela procura o menor caminho para ela atingir. Eu estou com uma nuvem que está extremamente carregada. Ela vai procurar qual é o caminho mais rápido para entrar em contato com a Terra. Quando você está no para-raio, geralmente onde é que você está lá? O ponto mais alto. Então, é o primeiro caminho que a descarga elétrica chega para entrar em contato com a Terra. Então, a descarga elétrica é que vai atrás do para-raio, não é o para-raio que puxa a descarga. A descarga é que vai atrás do raio. Porque é que quando eu estou no descampado, as árvores são mais atingidas? Porque é o ponto mais alto. Então, é o primeiro ponto que o raio encontra a Terra. Se você tiver sua casa, está do lado de um edifício que tem para-raio, você está protegido? Não. O para-raio é dimensionado só para aquele edifício. Se o raio tiver de atingir, sua casa vai atingir. O para-raio não vai desviar o raio e puxar para ele, não. O raio é que procura um caminho para escoar. E ele procura um caminho mais alto, um ponto mais alto. Por isso que os para-raios são chamados dos pontos mais altos. Bom, água com suas moléculas apoiar. Apoiar o quê? Tem muito sentido aí, mas enfim, a questão tendencial desse jeito. Então, a resposta correta da primeira questão, você já foi para isso. Letra B, você tem os metais, porque os metais eles são ricos em elétrons livres, por isso são bons condutores de calor e eletricidade. Para conduzir calor, eu preciso de agitação térmica. Os elétrons são livres, agitam com facilidade. E a eletricidade eles mudam de um ponto para outro. Segunda questão. Eu vou pedir, por favor, para você dar uma pescadazinha na página 95, a primeira informação que você tem na página 95. O que é que você descobriu aí? Área. Então, se eu estou colocando para você corrente em função do tempo, a área vai te dar a quantidade de carga. Agora, tome cuidado com o detalhe. Nessa questãozinha, eu já estou te colocando tempo em segundos e a corrente em ampere. Já está tudo perfeito. Mas é comum, nesse tipo de questão, vir a história dos prefixos. Por exemplo, a corrente poderia vir miliampere. Na hora de substituir para fazer as contas, eu teria que substituir o 10 menos 3. Então, fique atento ao valor que está aqui dentro do gráfico. Se porventura esse tempo fosse em microsegundos, eu ia ter que acrescentar o 10 a menos 6 na hora da conta. Então,
Como você já descobriu para a gente que nós temos a área, então eu vou começar achando a área para descobrir quanto é que vale a carga. Professor, o que é esse N que eu tenho em cima do igual? O N em cima do igual é quando eu quero dizer que usam o mesmo número, são numericamente iguais. Área e carga são coisas diferentes, mas tem o mesmo número daí numericamente igual. Ora, área de trapézio, base maior, 8, mais base menor, 6 menos 2, 4, vezes altura, 10 sobre 2. Você vai achar que essa carga vale 60 coulombs. Normalmente, quando a gente pega essa questão, aí vem aquela pergunta: professor, mas ele está pedindo a corrente média. E aí, como é que eu faço? Eu não conheço ordem de corrente média. Conheço. Aquela forma que você usa, que é ΔQ sobre ΔT, é da corrente média. Só que a gente usa a palavra média. Tá? Então, você pode pedir por que a corrente é média? Porque ela é variável, ela vai do 0 a 10 e depois diminui de novo. Então, eu vou tirar a média disso aí. Esses 60 coulombs é a média da carga que eu achei. E aí, quem é a corrente elétrica? Carga sobre o tempo, 60 sobre 8, e você vai achar 7,5 amperes como resposta. O que dá letra D. De boa? Confere aí? Show. Não tem caminho. Pessoal, está tão bonito que eu vou tirar até uma foto aqui. Olha o negócio aqui. Vocês estão vindo assistir a aula presente, está sendo eu acompanhando vocês. Gente, posso passar mais uma questão? Não, está bem, estou esperando, quando eu puder, vocês me avisam. Lembrando que provavelmente essas soluções serão disponibilizadas, né? Show. Então, lembrando para vocês, por favor, que o pessoal da organização vai disponibilizar essas soluções para vocês. Ativo, mais um para o tempo. Próxima questão. Em células humanas, a concentração de íons positivos de sódio é menor no meio intracelular do que no meio extracelular. Você está vendo aí o tamanho do texto? Tá bom? Eu volto para outra questão. Volta para mim. Por favor. E com raiva de não voltei. Nessa terceira questão aí, você está vendo o tamanho do texto? Gigante. Dica. Se você for ler todos os textos grandes da prova do Enem, você vai perder muito tempo. E às vezes você termina de ler todo o texto é só informativo, a informação principal está no comando, ou está na primeira ou segunda linha do texto. Você nem lembra mais o que é que leu. Aí você vai perder tempo lendo de novo. Qual a sugestão que eu estou? Leia o comando da questão inteira. Galera, como você é excelente aluno e aluno, quando você lê o comando, 90% das questões você já vai saber a resposta. Você já vai saber o que precisa. E aí já resolve. Aqueles 10% que você não sabe, você volta para o início da questão e procura aquela informação que está faltando. E na hora que você achar, você já para e pula para o texto seguinte. E mais um detalhezinho. Só tem dúvida quem estuda. Se você tem alguma dúvida de matéria, isso é fantástico. É sinal que você está estudando. Se você não tem dúvida de nada, isso é preocupante. Porque você não sabe de nada. Tá?
E eu posso te provar muito rápido, muito simples. Qual é a dúvida que você tem sobre gramática russa? Nenhuma, você não sabe gramática russa. Mas você vai ter dúvida. Você não tem dúvida, é desconhecido, dúvida nenhuma. Mas você tem alguma dúvida em física? Pô, você está estudando tudo de física. Você está estudando, tem dúvida. A ideia é essa. Não existe quem sabe 100% de tudo. Alguns estão ensinando física há quanto tempo? Sei lá, 28 anos, 25 anos por aí. Tu sabe tudo de física? Não. Todo dia você sabe alguma coisa. Todo dia tem alguém fazendo doutorado em física, e para fazer doutorado você tem que criar um tema novo. Você tem que pesquisar algo que ninguém fez ainda em médico. Se tudo já fosse descoberto da física, não precisa mais doutorado. Então sempre você tem algo novo para você descobrir. E aí, a ideia é essa: se você tem dúvida, você está no caminho certo. Cuidado com aquela história de se sentir inseguro. Ah, eu estou sabendo de muita coisa, eu estou sabendo de bem pouquinho. Se você está com dúvida, isso é fantástico, você está no caminho certo. E boa parte das questões você vai usar lógica, bom senso para responder. Bom, mas agora já vou passar para a próxima questão. Posso ter? Então vem cá. Vou ler aqui o texto, mas a gente vai direto para o comando. Em seres humanos, a concentração de íons positivos de sódio é menor no meio intracelular do que no meio extracelular, ocorrendo o inverso com a concentração de íons positivos de potássio. Moléculas de proteína existentes na membrana celular promovem o transporte ativo de íons sódio para o exterior e de íons de potássio para o interior da célula. Esse mecanismo é denominado bomba de sódio e potássio. Uma molécula de proteína remove da célula 3 íons de sódio para cada 2 íons de potássio que ela transporta para o seu interior. Esse transporte ativo contrabalança processos passivos como a difusão e mantém as concentrações intracelulares de íons sódio e potássio em níveis adequados. Com base nessas informações, qual é a corrente elétrica aí através da membrana do neurônio do cérebro humano devido à bomba de sódio e potássio? Nesse texto todo, sobre a interessante pergunta. Ele quer que você ache a corrente. Nenhuma figura do Enem, ela veio sem nenhuma função. Às vezes ele tinha aquele conceito errado, que questão enêmica, né? Que a questão tem figurinha. Tem figura enêmica, não é? A questão enêmica, a questão vestibular, a figura tem uma utilidade. E nessa questão aqui, a figura tem. Olha só. Está meio claro aí, mas no teu material você vai ver. Ele está mostrando a setinha que o sódio está vindo para um lado e o potássio para o lado seguinte. Vem cá. Sódio e potássio são ambos positivos. Se eu peço para 3 de nós saírem aqui da sala, 3 pessoas saem e vão lá para o outro auditório, e 2 vêm para o outro auditório para cá. Na prática, quanto diminuiu nesse auditório? Só uma, confere? Saíram 3, voltaram 2. Sódio é mais 1, potássio também é mais 1. Se você tem 3 de sódio saindo e 2 entrando, na prática quanto é que saiu? Só 1. Perceberam essa ideia? Então olha só, ele está me dizendo que a bomba de sódio e potássio do neurônio do cérebro humano é constituída de 1 milhão de moléculas, 1 milhão é 10 a sexta. E cada uma delas transporta por segundo, destaque isso para mim, por segundo, delta T é 1 segundo, 210 íons de sódio para fora e 140 de potássio para dentro da célula. Tá? 240 positivos estão saindo. Mais, 210, desculpa. 210 estão indo para fora da célula. Mas 140 estão retornando. Na prática só está variando de quanto? 70, né? Então olha só, você tem 210 saindo. 140 retornam. Então, na prática,
Só 70 moléculas é que está mudando, está variando. Esse 70 é o N, é o número de portadores de carga que está variando. Agora, peraí, eu tenho 1 milhão de partículas, 1 milhão de moléculas de proteína. E cada molécula de proteína joga 70. Então, quem é o número de portadores de carga que eu tenho? 70 milhões. 70 vezes 10 a sexta. Número de portadores de carga, 70 milhões. 70 vezes 10 a sexta. Valor da carga elementar, por assim, 1,6 vezes 10 a menos 19. O professor colocou menos. Menos é só para te dizer que o elétron é negativo. Eu sempre uso isso aqui em moda. E a ideia é que você vai fazer o seguinte: a corrente é carga pelo tempo. Mas se sai 210 e retornam 140, na prática a carga só é 70. Lá no começo da aula eu mostrei aquela carga iônica. Se fosse positivo e negativo, o que é que eu fazia? Somava. Mas como os dois são positivos, eu faço a subtrair. Se eu tiver os dois negativos, também subtrai. E aí você joga na fórmula aqui. Então, seguir. Eu acho que eu passei demais. Volta aí para mim, por favor. Dá só o meio. Mais um. Está tendo alguma falha aí. Passa mais um e mais um. Porque o slide vai aumentar rápido. Mais um. Ah, pronto, volta. Chegou aí. Obrigado. Eu acho que está clarinho, né? Você enxergar? Está para ver? Tudo bem. Vamos lá. Vou fazer aqui. Faço nas duas louças e de repente melhora para você. Gente, número de portadores de carga, 70 vezes 10 a sexta, 70 milhões. Carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Ora, quem é a quantidade de carga? N vezes 0. Então, essa quantidade de carga, 70 vezes 10 a sexta, multiplicada por 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí, corrente elétrica é a carga pelo tempo. Essa corrente vai ficar 70 vezes 10 a sexta por 1,6 vezes 10 a menos 19. E a questão falou por segundo, por 1 segundo. Essa continha aqui vai te dar o quê? 1,12 vezes 10 a menos 11 amperes, que daria item A. Quem é corrente? Delta Q sobre delta T. Então essa corrente vai ser N vezes 0 sobre delta T. Essa corrente vai ser 70 vezes 10 a sexta, que é o N, multiplicado por 1,6 vezes 10 a menos 19, que é o Ezinho. E olha que o texto fala por segundo, então o tempo é 1 segundo. Isso me dá uma corrente de 1,12 vezes 10 a menos 11 amperes, o que te dá como resposta corretinha, item A.
Posso passar para a próxima? Não, tá bem, desculpa. Meus amores, vamos lá adiante. É o seguinte, eu tentei resolver aqui o máximo de questões possíveis e, mais uma vez aqui, foi assegurado, garantido que esses slides com as resoluções, todas vão estar disponíveis no site da Secretaria de Educação. Então, se não der tempo, você não está visualizando direito para copiar, você pode depois olhar no computador, baixa lá e anota essas resoluções. Pode ser? E a gente agiliza fazendo mais questões. Aí eu vou passar aqui para a questão seguinte. Opa, foi o que eu fiz. Agora pessoal. É só clicar em cima, só. Show. Obrigado. Gente, questão 4, por favor. Nos trópicos, o tempo quente no início do ano é especialmente propício a temporais de acidentes causados por descargas elétricas entre as nuvens e o sol. Os fenômenos que mais chamam a atenção nas tempestades são os relâmpagos, raios e trovões. Os relâmpagos são os processos de descarga elétrica na atmosfera e os raios são designados coloquialmente como caminho luminoso da descarga atmosférica quando esta atinge o solo. Já os trovões são os efeitos sonoros da descarga elétrica atmosfera decorrente da expansão abrupta do ar aquecido pela descarga. Pausazinha. Quem é que tem medo de trovão aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 corajosos tiveram coragem de dizer. Outros ficaram sorrindo sem ter coragem de admitir. Muito bem. Se você ouve o trovão, isso é fantástico. É sinal que você está vivo. O trovão, ele ocorre simultaneamente com a descarga elétrica, com raio ou relâmpago. Um dos efeitos da corrente, lembra, é o térmico, é o aquecimento. Na hora que essa descarga elétrica aquece o ar expande e o ar quente bate com o ar frio. Esse choque entre as moléculas é como se fosse uma bola de gelo estourasse, dá aquele vapor. Só que a velocidade da luz é 300 milhões de metros por segundo. E a velocidade do som é só 340 metros por segundo. Resultado, você enxerga a luz muito antes de ouvir o som. Se você ouvir o som, é porque o perigo da descarga elétrica já passou e você sobreviveu. O perigo é se você não ouvir o trovão. Pode ser que tenha sido atingido pela descarga e já tenha morrido, sabe? Tá? Então o trovão não vai enfrentar ninguém não. Vamos adiante. Sabiam que isolantes são corpos que não permitem a passagem da corrente elétrica? Pessoal, não existe isolante perfeito. Todo material tem um limite que ele para de segurar e deixa a corrente passar. Então não tem isolante perfeito no mundo. O ar é isolante. Show. Se o ar é isolante, ela não deixa passar a corrente elétrica. Mas em média, um raio se constitui de uma descarga elétrica correspondente a uma corrente de 10.000 amperes que atravessa o ar e se desloca da nuvem para a Terra com cerca de 20 volts de carga. Com base nessas informações, a gente pode afirmar que, vamos lá, elas são coerentes e o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica é de 2 milésimos de segundo. São coerentes as informações e o intervalo de tempo médio é de 2 segundos. Conflitantes, o intervalo de tempo médio de uma descarga é de 2 milésimos de segundo. A informação é conflitante e a descarga gera 2 segundos. A informação é conflitante e não é possível avaliar o intervalo de tempo médio da descarga. Vem cá. Se o ar é isolante, o ar não deixa passar a corrente.
em seguida o ar deixa passar um raio. Então essa informação é o quê? Conflitante. Eu estou te dizendo que o isolante não deixa passar a corrente, mas o ar isolante deixa passar a corrente. Então, se o isolante não passa a corrente, como é que o ar isolante deixa passar? Então, na hora que você fala que a informação 1 e 2, ela é conflitante com a informação 3. Isolantes não permitem a passagem. O ar é isolante. Show. Então, o ar não permite passagem de corrente. Mas o raio se propaga através do ar. Então, ele acabou de conflitar. Isso está errado? Não, não está, porque não existe isolante perfeito. Mas essa informação é conflitante. E use agora o bom senso. Será que uma descarga elétrica é capaz de durar um raio por 2 segundos? Então, pelo bom senso, qual é a tua resposta? É a letra C. Eu vou já fazer a conta. Mas o que eu estou querendo te mostrar aí é que alguns não tive segurança em responder. Mas assim, a lógica, se eu fosse chutar, eu ia naquilo. Na verdade, não é chutar. É usar o senso crítico. É usar o bom senso. Qual é a lógica que está na ponta? Corrente é carga pelo tempo. Ele fala que a corrente é de 10.000 amperes. Eu botei 10 a 4 para facilitar a escrita. E a carga transportada é de 20 volts. 20 dividido por 10.000 dá 0,02. E ao mesmo tempo que ele diz que o ar é isolante, e mesmo sendo isolante, ele deixa passar a corrente elétrica, essa informação é conflitante. Então a resposta correta é tem que ser. E o que eu queria chamar a atenção, vai ter questão na hora do Enem, você não vai ter aquela absoluta certeza dela não, mas use o bom senso. E esse tipo de questão é aquela que você não deve mais voltar para ela. Porque se você usou rapidamente a lógica nessa aqui, você foi para o IPC. Se você voltar, você ia ficar pensando, peraí, será que eu consigo calcular o tempo? Bem na velocidade da luz, é tão rápido, não dá. Então você ia pensar uma pergunta em cima disso. Então é aquele tipo de questão, mas conta um pouco, pula para frente. Tá? Vou ver o que pode acontecer. Vou passar para a próxima, tudo bem? Não, tá bem? Então rapidinho, me ajuda se eu nesse site que estou na discussão. Então você vai conseguir ainda, eu vou deixar meu telefone de contato comigo, que aí depois se você quiser, você já aperta uma para você direto se você receber. Se for o caso, eu vou deixar aqui só nota. Pronto, vamos lá? Próximo. Dependendo da intensidade da corrente elétrica que atravessa o corpo humano, é possível sentir vários efeitos como dores, contrações musculares, parada respiratória e outros, que podem ser fatais. Suponha que uma corrente de 0,1 ampere atravessa o corpo de uma pessoa durante 2 minutos. E aí, pessoal, a corrente está em ampere. Qual é a unidade de tempo que eu tenho que usar? Segundo, grava isso. Corrente em ampere tem que ter tempo em segundos. Qual é o número de elétrons que atravessa esse corpo, sabendo que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19? Olha, você vai usar aquela formulazinha da corrente. A corrente é carga sobre o tempo e substitui carga por ME. Então, corrente 0,1, o número de elétrons eu estou te pedindo para achar, a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 e o tempo não rola para deixar em minutos. Então são 2 minutos, cada minuto 60 segundos, você tem 120 segundos. Efetuando aqui as continhas, 7,5 vezes 10 a 19 elétrons. Quando você copiei, vamos lá. Nossa próxima questão, a gente vai trabalhar com a habilidade 6. A habilidade 6 é relacionar informações para compreender manuais de instalação, a utilização de aparelhos ou sistemas tecnológicos de uso comum.
Galera, a maioria de nós não costuma ler manuais de instruções. Quem é que lê? Costuma ler? Compra um aparelho e o manual todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Bateu o recorde. 27. Show. 28. 28 pessoas aqui. Essa sala aqui cabe 600, não está aqui lotado, mas nós temos aqui o quê? Umas 450 pessoas mais ou menos. 28 pelo manual. Estou sincero, também não lembro. Então, o que é que o livro envolve? Ele percebe, muitas vezes, a ideia do conceito de analfabeto funcional. Você compra o aparelho, é obrigado que o manual não você não vai ler para utilizar. Essa questão aí, quando caiu no Enem, muita gente errou porque não sabia o que era para calcular, não entendeu a palavra autonomia. A questão fala do carro elétrico e ele pede autonomia. Galera, usa a ideia de análise dimensional, olhar as unidades. Como assim, Augusto? Vem cá. O carro elétrico é uma alternativa aos veículos com motor de combustão interna. Qual é a autonomia de um carro elétrico que desloca 60 km por hora se a corrente elétrica empregada nessa velocidade é igual a 50 amperes e a carga máxima armazenada é de 75 amperes hora? A gente fala em autonomia, geralmente a autonomia eu vou me referir a tempo ou a distância. Em carro, eu não estou interessado no tempo que eu vou passar dentro do carro. A autonomia do carro eu vou interessado em quem? A distância que eu vou alcançar. Mas se você ainda tivesse dúvida disso, você ia olhar para as unidades. Todas as respostas estão em unidade. Quilômetro. Quilômetro é uma unidade de distância. E, como detalhe da ideia de análise dimensional, caso você esquecesse a forma. Repara que ele está dizendo aí para você que você tem uma quantidade de carga de 75 amperes hora. Gente, ampere é uma unidade de quê? Ampere é uma unidade de hora. Tempo. Beleza. Então ele está te dizendo que a carga é corrente vezes tempo. Qual é a carga que ele disse que você tem? 75. Eu tenho 75. Qual é a corrente que consome? 50. E eu vou calcular o tempo. Aí você vai achar que esse tempo é quem? 1h30. Mais velocidade média é distância pelo tempo. O carro anda 60 km por hora. Qual é a distância que eu alcanço em 1h30? 90 km. Então, a ideia básica é só usar a fórmulazinha de carga pelo tempo. Você vai descobrir esse tempo e depois joga na forma de velocidade média e você tem a resposta. Essa questão, quando caiu no Enem, ela foi considerada como difícil. E a solução dela é difícil. A maioria dos candidatos não entenderam o que significava autonomia, mesmo tendo quilômetro nas respostas. E aí você saber de calcular na questão. Então aí foi mais um problema de no seu dicionário de você dizer palavras, porque de fato não fiz. Né? Bom, próxima questão. Vamos ter que você anotar e vamos para a seguinte. Deixa eu ver aqui o que ela fala.
Questão seguinte, por favor. Uma fábrica de lâmpadas utiliza o mesmo material. Fica, lembra que eu te pedi para você acrescentar para mim a segunda lei de Ohm? Isso, resistência Rho L sobre A. O material eu simbolizo pelo Rho. Quando ele está dizendo que a fábrica usa o mesmo material, ele está dizendo que você está usando o mesmo Rho, a mesma resistividade. E aí a diferença vai ser no comprimento e a área. Ela produz um filamento de 4 modelos de lâmpada, com funcionamento de 127 volts, e os modelos são diferenciados pelo comprimento e pela área conforme o gráfico. Então, a primeira e a segunda lâmpada têm comprimento L, a terceira e a quarta comprimentos 2L, e as áreas, a primeira A, a segunda 2A, a terceira A e a quarta 2A. O que é que vai diferenciar aqui? Corrente odeia resistência. Quanto menor a resistência, maior a corrente. Mas a lâmpada vai brilhar. Então a questão diz aqui para mim. Tudo ligado separadamente a uma fonte de tensão de 127 volts. As respectivas correntes elétricas 1, 2, 3 e 4 que atravessam as lâmpadas apresentam que relação? Você vai substituir na segunda lei de Ohm, ou L sobre A, e vai descobrir quem é que tem a menor resistência. A menor resistência é a maior corrente. Então, vamos lá. Primeira lâmpada, comprimento L e área A. Então, meu padrão de comparação é a própria forma. Rho L sobre A. A segunda lâmpada tem o dobro da área. Aí, se ela tem o dobro da área, em termos de resistência, a menor resistência. A terceira lâmpada tem comprimento 2L. L está em cima, L é diretamente proporcional à resistência. Maior comprimento, maior resistência. E a quarta lâmpada tem 2L e 2A. 2 com 2 eu vou simplificar. Repara que a quarta lâmpada também tem Rho L sobre A. Então, a primeira e a quarta lâmpada são iguais. Quem tem a maior resistência é a lâmpada 3, que tem comprimento 2L. Se ela tem a maior resistência, circula a menor corrente nela. Corrente odeia resistência. Se eu aumento a resistência, eu diminuo a corrente. E a lâmpada de área 2A é a que tem o fio mais grosso. O fio mais grosso é que suporta mais corrente. Então ela brilha mais. E aí vem a ideia do... Você for pegar o senso comum e o senso científico. Qual é a lâmpada que brilha mais? É aquela que tem um filamento mais grosso. No popular, a gente acha que é que tem maior resistência. É mais grosso, mas quanto maior a área, menor resistência. Então, nesse caso aí, galera, a lâmpada que vai brilhar mais é a 2. Por quê? Porque ela vai ter a menor resistência. Depois disso, intermediária é a 1 e a 4 que vão brilhar iguais. E a que brilha menos é a 3, porque tem a maior resistência. Então, a resposta correta, por favor, item E. Aqui adiante quando você copia. Gente, quando você pega a prova do Enem, ela é preparada para qualquer nível de atividade. O candidato que está estudando como você, que está se sacrificando o seu sábado e seu domingo amanhã para vir essa aula, aquele candidato que assistiu uma vez para vir no dia.
Então ele tem que colocar questões de todos os níveis. E às vezes, acontece que a gente olha uma questão, vê a resposta e diz, não pode ser só isso. Né? Não está cobrando só isso aqui. Peraí, deve ter uma casquinha de banana, vai entrar no administrador. E a coisa nem sempre funciona assim. Às vezes a pergunta é direta mesmo. O Enem quer avaliar a tua capacidade de não complicar as coisas. Ah, você está com uma coceirazinha aqui no ombro, você vai coçar assim ou você vai fazer isso? Né? Eu quero avaliar qual é a tua capacidade. Então, essa é um exemplo de questão aqui. Olha aqui. A resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. A condutividade em ouro, tá? Você está acostumado a usar isso aqui para resistividade. Resistividade é dificuldade de passar corrente. Condutividade é facilidade de passar corrente. O inverso. Ele está usando a letra de facilidade na dificuldade. Bom, aí ele diz para mim que a resistência do fio pode ser determinada conhecendo seu comprimento, a área da seção reta. A tabela relaciona o material e sua respectiva condutividade à temperatura ambiente. Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas do fio, ou seja, a mesma área e mesmo elo. Aquele fio que tem menor resistência é bem óbvio, não é? Quem é que tem menor resistência? Quem conduz mais. Resistência não é dificuldade de condução. Maior resistência, menor corrente. Se eu quero um material mais condutor, o material que conduz mais é quem tem menor resistência. Quem tem menor resistência? Maior condutividade. E lá no iníciozinho da manhã, qual foi o melhor material que eu te disse para a gente fazer os fios? Ouro. Até o nobre. Olhando na nossa tabelinha, não tem ouro, mas qual é o material mais nobre que eu tenho aí depois do ouro? Então, cara, ele é que vai conduzir melhor. Então, olha os valores. O alumínio tem condutividade 34,2, cobre 61,7, ferro 10,2, prata 62,5, tungstênio 18,8. Qual seria o material de maior resistência aí? Ferro. Tem a menor condutividade, vai ter a maior resistência. Qual é o material que é melhor condutor da tabelinha? É a prata, que é o metal nobre. E na nossa aviação a gente usa o cobre, que é pertinho da prata, só que não tem tanto valor comercial. Então a resposta correta aí seria item é consulta direta da tabela, não tem conta, é só perceber que quem conduz melhor é quem tem maior condutividade no texto da vestibular. Questão seguinte. Os manuais de formas de micro-ondas desaconselham sob pena de perda de garantia que eles sejam ligados em paralelo juntamente com outros aparelhos domésticos por meio de tomadas múltiplas popularmente conhecidas como benjamins ou T's, devido ao alto risco de incêndio e derretimento dessas tomadas, bem como daqueles dos próprios aparelhos. Ei, essa sala está assombrada, eu estou ouvindo vozes fora minha. Os riscos citados são decorrentes de localiza a questão 9 no teu material, por favor. Leia as alternativas, use o bom senso e a lógica e me dê a resposta. Sem medo de ser feliz, confio em você, eu confio. Vem cá, o termo Benjamin, né, ele é feito de plástico, geralmente. Não é isso? E o texto fala em derreter, incendiar ou derreter. Quando é que um termo vai incendiar ou derreter? Se ele aquecer. E o que é que provoca o aquecimento dos elementos que não recebem corrente? O excesso dessa corrente. Então a tua resposta é qual?
letra a letra. Então, o risco de você ter um incêndio é porque se você usa um T, você vai exigir que passe naquele sistema mais corrente do que ele pode suportar. E pasme, quando se coloca o T, ele não é para você ligar vários aparelhos e usá-los ao mesmo tempo. A função do T é só para você ter imunidade. Eu vou ligar vários aparelhos, 3 aparelhos do T para usar um por vez. A ideia do fabricante é essa. A garantia que ele dá é essa. Você vai usar o T para usar um aparelho por vez. Agora, eu vou ligar 3 aparelhos por vez. Bom, você está fazendo isso só com isso. Se você vai consumir mais corrente, ele vai aquecer e há risco de incêndio. Então, a ideia, você diz, mas peraí, vou comprar um T, peraí, eu vou comprar um T. Só a comunidade de você não tem que desligar um para o outro, desligar um para o outro, mas você deixa tudo ligado. Mas a ideia do fabricante é para você usar um aparelho por vez. Então, fazer isso. Quando você compra, você quer usar mais. Galera, bem rapidinho. Até o ano passado, no começo do ano passado, as lojas do centro de Fortaleza, elas estavam tendo incêndios muito frequentes. E o pessoal estava se conseguindo entender o que era. Até que foi feito um estudo do Corpo de Bombeiro, o que é que ele detectava. Boa parte dessas lojas eram prédios construídos na década de 60, na década de 70, aqueles armazéns mais antigos. E na época que foi construído, basicamente o que é que o pessoal precisava colocar? Lâmpadas. O comércio foi crescendo e o pessoal foi começando a colocar ar-condicionado, a colocar geladeira, a colocar mais materiais. E aí o que foi que houve? A corrente elétrica demorou. O fio que já estava lá 30, 40 anos estava ressecado. Passou corrente mais do que eu poderia receber. Consequência? Não sei. Então você teve uma semana lá que estava mais quente, e onde cerca de 6 lojas em pontos diferentes da cidade incendiaram. Aí quando foi feito isso, perceberam que o problema era a fiação. E aí eles começaram a trocar uma fiação por fios mais grossos e acabou a história. Bom, vamos aqui mais um valor. Vou pedir um pouquinho da sua atenção. Quando ocorre um curto-circuito de instalação elétrica, como na figura, a resistência elétrica total do circuito diminui muito, estabelecendo nele uma corrente muito elevada. O superaquecimento da fiação devido a esse aumento da corrente elétrica pode ocasionar incêndios e seriam evitados instalando-se fusíveis e disjuntores que interrompem essa corrente, quando a mesma atinge o valor especificado nesses dispositivos. Olha aqui. Suponha que um chuveiro instalado numa rede elétrica de 110 volts em uma residência possua 3 posições de regulagem da temperatura da água: verão, 2100, primavera, 2400 e inverno, 3200. Deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das 3 posições de regulagem de temperatura sem que haja risco de incêndio. Qual deve ser o mínimo adequado, o mínimo valor adequado de disjuntor para isso ser feito? Quando a questante pedir o mínimo, ele quer que você use o máximo. Como assim, Augusto? Qual é o mínimo fio que eu devo usar? Qual é o mínimo dispositivo de proteção que eu devo usar? É aquele que suporte o uso máximo do meu equipamento. Se está um inverno muito rigoroso, se está muito frio, você vai querer tomar banho com a água mais quente possível. Então, a dimensão da instalação da casa, você não vai comprar um chuveiro que tem 3 posições, você só pode ligar em 2. Na terceira, ele vai tocar a casa. Você vai ter isso? Não. Você vai dimensionar o circuito para colocar o chuveiro dele. Então, toda a vida que ele pedir para você o mínimo dispositivo de proteção, o mínimo dispositivo de proteção é aquele que suporta a maior potência. Então, você vai usar a potência de 3.200. Galera, lá no começo da aula eu te mostrei o chuveiro e a lâmpada, eu perguntei qual seria a dimensão do fio. Era a soma do chuveiro mais lâmpada, sempre o máximo. Tá? Então, se eu tenho um chuveiro em 3 dimensões, pegue o maior valor que você vai ter. E aí, olha só, potência aí nesse sul. Maior potência que eu tenho, 3.200. Qual é a tensão que eu vou usar? 110. Aí eu vou achar uma corrente de 29,1 ampere. Augusto,
Se eu tivesse uma alternativa de 29 amperes, eu poderia marcá-la? Não, nunca. Em dispositivo de proteção, é melhor que sobre do que falte. Você nunca deve arredondar o dispositivo de proteção para menos. Sempre é por mais. Então, se eu preciso de 29,1, das alternativas ofertadas, qual é a mais próxima, igual ou superior? 30. Então, você vai marcar o 30 10. Entendeu? Então, se tivesse 29 agora, 29,1 é mais perto de 29 do que de 30. Eu podia marcar o 29? Nunca. Sempre você arredonda para cima. Você deve ter melhor sobrar do que faltar. E, para a gente quase encerrar, vou mexer aqui um pouquinho, posso? Não, tá bem? Bom, vamos lá. Seguinte, enquanto você copia aí. Galera, eu quero muito vibrar com todos vocês sendo aprovados no vestibular. Então eu vou jogar para que você passe pelo menos uns 3 ou 4 universidades, se a gente chamar para você para entender para que você vai. Pois é, será que só presta não? Se você, eu não posso atender em tempo real, tá? Mas se você tiver alguma dúvida desse material, precisar da minha ajuda, quiser questionar alguma coisa, se quiser anotar meu zap, Augusto tem coragem de dar? Eu tenho. Se você começar a ficar besteira um pouquinho. Estou olhando aqui os meus contatos. Olha, eu só não posso responder em tempo real, tá? Então, por favor. Mas, à noite, final de semana, eu sempre vou olhar e respondo. Se tiver alguma dúvida do material, se quiser questionar alguma coisa comigo, eu vou dar à tua disposição. Gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês.